né? Quando, por exemplo, meus pais, quando completaram 25 anos de casados, ainda não eram convertidos, mas olha que interessante. Houve uma cerimônia numa igreja católica para comemorar os 25 anos, que foi inclusive convidado o padre que realizou o casamento deles, né? Imagina, 25 anos depois, então tem até essa simbologia do mesmo padre, mas teve também um culto evangélico. Olha, e eles não eram convertidos, mas o meu irmão já era, a minha irmã, foi celebrado pelo pastor Ageu. Então, assim, é bem interessante, quer dizer, sempre teve, né? Um trabalho desde criança, né? Sim, sempre. Deus estava visitando ali a Ana Paula desde a infância. Com certeza. E até quando ela cresceu, ela se lembrou do que ela aprendeu lá atrás e tomou essa decisão. Muito legal. E eu acho assim, na verdade as pessoas se convertem, né? Mas acho que no decorrer da vida a gente vai... Eu, antes mesmo da minha conversão, quando eu me casei, quando eu ia completar um ano de casada, eu resolvi ter filhos, porque eu não sabia, eu sabia do meu problema renal, que é eu nasci já com insuficiência renal, mas eu nunca fui informada, nem meus pais, por nenhum médico, que eu não poderia engravidar, que seria uma gravidez de alto risco. Quando eu decidi engravidar, aí veio a notícia, o médico deu a notícia, olha, você não pode, né? Ele até falou de mãe de aluguel, barriga de aluguel, deu algumas... Eu falei, não. Então, naquele primeiro momento foi um choque. Entendo. E aí teve uma coisa interessante, né? Eu aceitei muito mais fácil a situação, porque eu já tinha planos, na verdade, eu e meu marido, na época namorado, nós pensávamos em ter um filho e adotar o segundo. A gente sempre falava em adoção. Mas os meus pais tiveram a maior dificuldade em aceitar, apesar de já serem convertidos, dificuldade de aceitar o fato de eu não poder engravidar, porque eu sempre tive sonho de ser mãe, eu sempre gostei muito de criança, fiz magistério, fiz pedagogia, toda a área envolvendo crianças. E assim, então o trabalhar de Deus é muito interessante, porque apesar de não ser convertida, eles tiveram mais dificuldade, eles falavam, não, você tem que ter fé em engravidar, ter fé. Eu falava, mas se Deus não tiver esse propósito na minha vida, tiver um outro propósito, né? E no caso... Na verdade, ele queria te dar de presente para 3 crianças, né? Não, me dá de presente 3 crianças, né? Eu me considero presenteada, porque né, podia ser que Deus não tivesse propósito. Quantos casais hoje querem adotar, ficam na fila, não acontece a adoção, não aparece o bebê, não aparece a criança, né? E assim, Deus me deu a oportunidade de ter 3 filhos. Né? Maravilha. Não tenho nenhum biológico, mas eu desconheço amor maior do que o que eu tenho para os meus filhos. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns projetos no seu exercício realmente como vereadora, a respeito de crianças ainda, né? Pedofilia, a luta contra a pedofilia, processo de adoção, mas ainda você mencionou sobre esse teu problema, né, de insuficiência renal. É verdade que você enfrentou uma filha para adotar, e agora você está numa fila de transplante, é isso? Isso, eu estou inscrita na fila de transplante de rim. Né? Na verdade, eu já tenho até um doador. Né? Eu fui inscrita na fila por conta do grau da insuficiência renal. Certo. Não faço hemodiálise, graças a Deus. Né? Eu tenho uma vida normal, acho que até não tão normal, né? Muito corrida. Bem corrida. Mas assim, uma vida tranquila, assim, no aspecto de saúde, né? Não é impedimento meu problema renal para nada. E eu estou na fila, meu pai provavelmente vai ser o doador, então seria um transplante intervivos, né? Meu pai já fez os exames, na verdade meu pai é compatível, meu irmão e minha irmã, os 3 são compatíveis, o médico escolheu meu pai, ele fez todos os exames, ele está com a saúde impecável, graças a Deus, então a qualquer momento pode ser feito o transplante. É que o médico prefere esperar, porque como eu disse, eu tenho uma vida normal, a doença não afeta o meu dia a dia. Então, lógico, só um monte de remédio, né, diurético, um monte de remédio, mas assim, leva uma vida tranquila. Então, ele acha que enquanto puder esperar, a gente vai esperar. Tá certo. Maravilha. Bem, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo aqui no Vitrine do Reino, a vereadora Ana Paula Rossi, é isso, a pessoa humana, tá aqui, ó, esperando, né, aí na fila do transplante, adotou 3 filhos, né? Então, uma pessoa aí que realmente não é somente uma vereadora, mas é um ser humano. Vamos ver um pouquinho, então, dessa naturalidade da vereadora, ela atuando lá na Câmara. Vamos ver um VTzinho, daqui a pouco a gente volta. Aquilo, assim, desestabilizou um pouco a questão da família, acabou, assim, interferindo no trabalho voluntário que ela desenvolvia, só que ela descobriu, Deus é perfeito, faz todas as coisas perfeitas. Porque ali ela descobriu um outro dom que ela tinha,
nos hospitais, né? De levar a palavra do Senhor, levar conforto, levar amor para as famílias ali tão fragilizadas, porque o hospital é um local onde você mais encontra pessoas fragilizadas. E aí ela começou então um trabalho voluntário focado nessa área, pessoas enfermas, e isso iniciou e perdura, continua até hoje. Eu tive a oportunidade, o privilégio, a honra de poder acompanhar a missionária Sueli em algumas dessas visitas. E, assim, ela até brigava em casa algumas vezes para poder realizar essas visitas. E eu sou testemunha da diferença que ela fez na vida de muitas pessoas. Aquilo... Pessoal, a vereadora Ana Paula Rossi, eu estou querendo mostrar a humanidade da pessoa. Você se emocionou ali. Ah, só de ver já dá vontade de chorar.